Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um vidro com bolachinhas para o Natal. Aqui nós temos o risco e nós vamos começar por essas bolachinhas empilhadas aqui atrás. Nós vamos começar com jatobá e eu vou preencher essa última bolachinha aqui, ó. Essa área da bolacha, vou preencher com jatobá. Eu vou fazer um pouquinho de sombra com sépia na parte de baixo, ó. Não é uma coisa redonda, tá? Então, você coloca a tinta e vai dando assim batidinhas. Sombra. Agora, lavo meu pincel e eu vou usar o amarelo pele. Nesse outro espaço que sobrou aqui, ó, eu vou fazer umas batidinhas com amarelo pele. Bem pouquinha tinta, mas o amarelo tem que aparecer ali, sem cobrir totalmente o jatobá. Agora, eu vou preencher de branco essa parte aqui. Olha, bem com cuidado, porque a tinta de baixo ainda tá molhada. E se eu apertar muito o pincel aqui, vai sujar com o jatobá, e eu não quero. Pronto, preenchi. Agora, eu vou pegar um pouquinho do azul caribe, bem pouquinho, e vou fazer aqui, ó, na bordinha, um pouquinho de sombra. Vou até colocar aqui, ó, pra você ver. Olha, muito pouquinho. Vou colocar também um pouquinho aqui, bem embaixo do outro biscoito. Agora, eu vou repetir a mesma coisa neste e neste. E você vai ver depois o resultado. Olha, aqui as duas partes do cookie se encontraram. Então, eu vou bater um pouquinho mais do amarelo pele para separar um do outro. Aqui também, ó. Então, eu fiz a sombra com sépia, ali de baixo fiz sombra com sépia, e agora eu vou bater um pouquinho de amarelo pele aqui para separar um do outro. A mesma coisa acontece aqui, ó. Os dois se encontram. Esse tá por cima, então eu vou pôr um pouquinho da claridade aqui para separar. Esses a gente espera secar para depois fazer o acabamento. Enquanto isso, eu vou pintar aqui essa bolachinha estrela. Eu vou preencher essa parte de fora aqui com amarelo pele. Pronto, agora que eu preenchi, eu vou usar um pouquinho do jatobá, mas assim, bem pouquinho também. E vou passar em volta, bem em cima do risco, fazendo um pouquinho de sombra. Não precisa misturar muito, tá? É só mesmo colocar ali, tipo aquele contorninho, mas com esse pincel aqui. Não dá pra fazer isso daqui com pincel zero, que não dá certo. Pronto. Essa parte aqui do meio, que tem esse desenho aqui de um floco de neve, você vai fazer esse desenho por cima depois. Então, acho que o marrom vai parecer mais chocolate. A ideia é que isso daqui fique como uma cobertura de chocolate. Ainda vou fazer com um pouquinho do branco, um pouquinho de brilho aqui, ó, nessa área que sobrou aqui do amarelo pele. Coloca assim umas pinceladinhas
e vai desmanchando. Ai, bem iluminadinho. Nós vamos esperar essa parte secar pra gente fazer aquele acabamento aqui e as pintinhas coloridas ali. Então, agora nós vamos fazer a parte transparente do vidro. Primeiro, eu vou colocar diluente com um pincel grande, número 14, toda essa parte aqui, ó, dessa linha aqui pra cima, até aqui, a parte do vidro, porque ali nós temos a tampa. E a tampa a gente não precisa passar o diluente. O diluente você pode até passar um pouquinho pra fora, não tem problema, porque quando seca ele fica transparente. Ele só vai ajudar a gente a trabalhar essa parte aqui e ela vai ficar de forma mais leve. Já aproveitei e já passei o diluente, tô passando aqui embaixo também no vidro. Pedacinho que sobrou aqui embaixo. Eu vou usar agora uma cor chamada Aquamarina. Eu vou colocar com esse pincel grande mesmo, aqui no pratinho. O meu pincel ainda tá sujo de diluente. Eu vou tirar bem o excesso, viu? E agora eu vou passar aqui, ó, toda essa área do vidro. Olha, ele já é uma cor assim meio transparente. Olha como fica suave. Bem pouquinho. Bem espalhadinho. Vai ser aqui embaixo também. Agora nós vamos trabalhar com o pincelzinho 2 de novo. Você pode usar aqui, se você não tem aquamarina, você pode usar o verde bandeira, que vai ficar bonito também. Você pode usar até o verde pinheiro. Pode usar um azul turquesa, pode usar azul caribe. Um tom clarinho, assim, que dê tom de vidro. Eu vou pegar um pouquinho dessa aquamarina aqui e um pouquinho de preto. Eu vou dar uma misturada, pegar mais um pouquinho, porque eu vou precisar de mais, né? Ó, um pouquinho de cada um. Eu vou escurecer esse aquamarina. E eu vou trabalhar agora aqui, ó, o contorno. Passando uma linha bem de pezinho. Aqui, tá vendo que eu tenho uma linha, depois tem uma aqui que some. Então, aqui nessa linha, eu vou passar também um pouquinho. Aqui também, olha, muito pouco. Agora, eu vou dar uma esfumaçada nesse contorno aqui que eu fiz. Eu vou puxando, olha, tá vendo? Assim, bem de leve, nem desmanchou o contorno. Eu tô fazendo um pouquinho de sombra. Aqui também, eu vou dar uma disfarçada nesse contorno até embaixo, aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Aqui embaixo da tampa também, eu vou deixar assim mais escurinho, ó. E a mesma coisa desse lado. Agora eu vou colocar um pouquinho de branco, eu vou colocar uma pinceladinha de branco aqui, uma pinceladinha de branco aqui e uma pinceladinha de branco aqui. E eu vou trabalhar assim, ó. É uma manchinha. Na verdade, é um brilho. Vou colocar mais uma aqui, ó. Não encostei ali naquele escurinho, tá? Vou puxar assim reto. Mais aqui e daí menos, tá vendo? Vai diminuindo. E só. Essa parte de baixo aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou deixar bem mais escuro. Já passei o diluente, já passei aqui no meio um pouquinho da aquamarine.
E agora eu vou trabalhar o contorno. Vou trabalhar com a cor um pouquinho mais pesada. Eu vou fazer isso aqui e aqui desse lado. E no meio eu vou deixar um pouquinho mais claro. Olha como ficou aqui a parte de baixo. Aqui, ó, ficou um pouquinho mais claro. E eu vou colocar assim, na mesma altura, umas pinceladinhas de branco. Só para fazer um brilho. Agora eu vou preencher com o pincel número 6. Eu vou preencher a tampa todinha de amarelo ouro. Agora eu vou usar um pouquinho de cerâmica nessa parte aqui. Nessa parte aqui. Vou trocar de pincel para um pincelzinho 2, que eu acho mais fácil trabalhar. Aqui você pode até trazer aqui, ó, em cima do risco, um pouquinho de cerâmica também. Aqui vai sumindo. Aqui vai sumindo. Aqui, ó, bem pouquinho, ainda mais o meu aqui que eu passei 2 vezes o lápis, marcou bem o risco. Então, eu vou passar um pouquinho para disfarçar ali a sombra do grafite. Agora, um pouquinho aqui do lado. E aqui na linha de baixo também, ó, só vou puxando o pincel. Você viu que aqui a gente tem uma área de luz. Então, esse lugar aqui, ele tem que ficar mais clarinho. Não pode puxar na mesma intensidade a cor escura. Vou tirar um pouquinho aqui o excesso, porque eu quero fazer uma sombra assim, ó. Aqui também, no cantinho. Aqui vou dar uma parada. Viu que eu cheguei até aqui? Essa área ficou mais clarinha. Vou deixar aqui, ó, um pouquinho, dá 1 centímetro, 1,5 centímetros. Aí faz assim, um pouquinho mais forte. Do lado de cá também, ó, 1,5 centímetros, aqui um pouquinho mais forte. Agora, uma segunda sombra, com um pouquinho do sépia. Você não deve cobrir todo o cerâmica. Essa sombra, ela vai ficar em cima do cerâmica, mas eu ainda continuo vendo, ó, o amarelo, o cerâmica e o sépia agora. Aqui no cantinho. Aqui no cantinho. Depois aqui em cima dessa sombra que eu coloquei aqui, ó, escureça um pouquinho. Aí a gente vai criando tonalidades diferentes. Acho que aqui eu devo acrescentar ainda um pouquinho mais de cerâmica. Agora a gente vai colocar o branco. Tiro o excesso aqui também no pratinho. E eu vou dar uma clareadinha bem no meio. Aqui em cima a gente trabalha assim, sumindo para todos os lados. É só um brilho mesmo, ó. Aí agora aqui vai ficar bem branquinho. Até aqui, esse lugar onde ficou mais clarinho, eu posso colocar, eu vou misturar um pouquinho do branco com amarelo ouro. Só para não ficar branco puro. Ele vai ficar um amarelo canário. Para colocar um brilho ali. Desse lado também posso colocar um brilho. Branco com amarelo ouro.
E aqui no meio tem que ficar mais branquinho. Bem nesse espaço, viu? Essa luz aqui, ó, quase já acabou. Depois a gente reforça com uma luz seca. Pronto. Se passou um pouquinho assim a pincelada do branco, aí você dá uma arrumadinha. Bom, essa parte da tampa dourada pode ficar esperando secar, porque quando seca ele some um pouquinho. Aí a gente dá aquela pincelada final. E agora nós vamos fazer a fita que envolve o vidro. Primeiro, essa parte aqui, ó, esse espaço, ele tá por trás do vidro, porque fez um redondo. Então, ela precisa ficar um pouco mais... Ela não pode ficar tão forte quanto esta. Eu vou colocar o diluente aqui nesse pedaço. Porque essa parte aqui, a fita, o vidro é transparente, a fita aparece. Só que ela tem que ficar um pouquinho diferente dessa parte de cá. Pincel número 6, vermelho vivo. Eu vou espalhar por cima do diluente aqui esse vermelho. Aqui, ó, eu não vou preencher toda essa parte ali, porque aqui temos um galinho verde e em cima do vermelho ele vai ficar muito escurinho. Então, eu só vou passar um pouquinho assim, ó. Vou deixar o buraquinho ali. Essa fita, ela é toda cheia de cores. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos usar o verde musgo. Olha, eu peguei uma pincelada de verde musgo e eu vou passar aqui, ó. Eu começo aqui e vou passar inteiro até o final. O vermelho tem que estar molhado. Vou começar de cá com outra pinceladinha. Lembrando que a fita, ela sai assim um pouquinho para fora do vidro, tá? Porque ela tá por fora, né? Aqui posso até passar por cima do galinho, porque é verde mesmo, então não tem problema. Esse verde aqui, em cima do vermelho, ele vai escurecer. Tá vendo? Ele já tá quase sépia. Agora, eu vou fazer nele ainda molhado. Agora vai ser uma pincelada de azul turquesa. Pode ser cobalto, pode ser o tom de azul, um azul forte, assim, que você tenha. E eu vou passar assim, ó, nesse sentido. Vou tirar o excesso aqui. Eu tô usando o pincel número 6, viu? Vou colocar aqui, ó, nesse cantinho. Uma pincelada, 4 pinceladas. Acho que eu vou colocar 5. Vou colocar mais uma aqui do ladinho, porque eu quero pelo menos 2 centímetros de fita azul. E vou aproveitar esse restinho e vou pôr um outro aqui, ó. Só para deixar escura essa parte. Mais verde musgo. Eu vou colocar bem aqui uma linha. E vou colocar aqui, no meio dos 2 azuis, uma linha. A gente está construindo o xadrez. Agora, eu troquei de pincel. Eu tava com 6, eu peguei um 2, que tá bem durinho. E eu vou fazer aqui, ó, nessa altura, você viu que a gente passou uma pincelada de verde? Aí, ela marcou aqui, ó. Então, eu vou fazer bem aqui nesse lugar. É uma pincelada, mas eu não tô arrastando o pincel. Eu vou colocando, ó. Ele passa aqui, ó, em cima do azul. Ele passa em cima do vermelho e ele termina ali. E vou fazer com o vermelho, eu vou voltar com o vermelho vivo e vou fazer aqui, ó, essa bordinha da fita pra fora ali, ó.
Você viu que eu tô colocando, essa fita ela não fica uma coisa muito retinha. Então, eu tô colocando a tinta. Aqui, eu vou dar uma puladinha e termino ali, ó, no cantinho aqui, ó. Deixei aqui o espaço do verdinho. Agora, eu vou preencher com o vermelho vivo toda essa área da fita aqui, inclusive aqui, ó, em cima desses fiozinhos. Só não vou preencher aqui a folha e aqui, ó, a pinha e essa parte ali de fora. Não, inclusive aqui, ó. Ó, tô preenchendo tudo. Vou preencher o meu. Agora, antes de continuar, eu vou pegar o pincel número 2, um pouquinho do branco, e eu vou fazer aqui, ó, tá vendo? A linha do vidro. Eu vou descer aqui, ó, um pouquinho assim. E do lado de cá, a mesma coisa, aqui, ó. Uma pinceladinha de branco, passando em cima daquele pedacinho ali da fita. Você pode fazer isso aqui também, ó, desse lado. Pode dar um pontinho de luz aqui e um pontinho aqui. Pode fazer a mesma coisa do lado de cá. Pontinho aqui, um pontinho aqui. Aqui embaixo também, ó. Pronto, agora a gente vai trabalhar aqui nessa fita. Nós vamos fazer o mesmo xadrez que tá do lado de lá. Então, eu vou pegar uma pincelada de verde e eu vou começar aqui, ó. E vou passar toda essa borda aqui, uma pincelada de verde. Começo uma de lá pra cá e uma daqui pra lá, porque eu quero que ela fique... Tem que ficar na mesma largura, tá? Você sabe que ela vai escurecer. Agora, bem aqui, ó, nessa parte aqui do meio, eu vou passar outra. Ela não é reta. Ela tem que fazer assim, ó, uma viradinha. Não vou cobrir ali as fitas. Vou trazer só até aqui, não vou pôr daqui pra lá, porque senão vai perder ali o risco. E aqui na base, eu vou colocar outra. Esta eu vou pôr dos dois lados. Opa, que fique da mesma largura, tá? Pronto, nossa faixa. Nossas faixas verdes. Agora, nós vamos fazer a faixa azul. Que eu tenho uma aqui, eu vou colocar uma bem aqui no meio, ó. Eu saio aqui, ó, de cima do verde e passo até o verde de baixo. Trabalho com pincel assim, bem leve. Aí o azul não vai misturar muito no vermelho. Não sei que largura ficou sua faixa, mas ela deve ficar da mesma largura que você colocou ali atrás. Agora eu vou trocar de pincel, eu vou pegar o verde e vou colocar aqui, ó. Nessa altura aqui eu vou colocar aquela linha mais fina. Aqui eu vou colocar uma mais fina também. Agora eu vou pôr aqui, ó, uma outra verde mais fina. E aqui uma outra verde mais fina. Você não precisa se preocupar muito com isso daqui. Se não ficar muito parecido, não tem problema. Porque o xadrez, ele vai sair de qualquer forma, tá? Agora, a gente vai usar o branco. E eu vou pegar o pincel 2. O branco vai aqui, ó, acompanhando esse verde.
Ele vai passar por cima do azul. Vou lavar o pincel quando passo pelo azul, pra sair aqui no vermelho, ó. Aqui embaixo, de novo, eu tenho outra faixa verde aqui, então eu tenho outra faixa branca aqui. Tá vendo essa faixazinha verde pequena? Pois é, eu vou passar mais uma faixa branca do lado dela. Aqui temos outra. Pra cá, você viu que eu deixo mais o excesso da tinta aqui? E aqui, ó, só tô levando o pincel sujinho, assim, só pra marcar mesmo. Eu vou colocar duas aqui, ó, em cima desse azul, bem no meio aqui, ó. Aqui atrás também, ó, merece. Só que aqui, como eu não coloquei aquela hora, vou colocar bem suavezinho, ó. Não assim apertando muito o pincel pra não marcar, porque lá tá atrás do vidro. Aqui em cima tem aquela bordinha de vermelho, que eu vou realçar agora. Que é o acabamento, o final da fita. Aqui também. Em cima dessa linha vermelha aqui, ó, eu vou fazer um trabalhadinho assim. Com pincel zero. Aqui embaixo, toda essa linha também. É só pinceladinha mesmo, não se preocupe muito em fazer milimetricamente. E aqui desse lado, eu só vou colocar assim, ó, sujeirinha de pincel. Vou fazer, mas não muito forte, só um pouquinho. Você viu que eu nem peguei tinta de novo no pincel. E agora eu vou finalizar com o amarelo ouro. Em cima aqui, ó, desse azul. Você carrega o pincel e vem só encostando de leve, não precisa preencher inteiro. Aqui também. Pronto, a gente deixa secar essa parte. Aí, aproveitando que eu tenho aqui amarelo, vermelho, azul e verde, eu vou fazer pequenos pontinhos em cima da parte branca aqui dos biscoitos. Tô fazendo com o azul primeiro. Irregular, tá? Agora eu vou fazer pontinhos com o amarelo. E depois eu vou fazer com o verde. Olha como ficaram estes. Agora eu vou trabalhar com o branco aqui. Vamos desenhar. Ó, faz uma bolinha no centro. Faz perninha assim. Não precisa ficar fininho, pelo contrário, porque isso daqui é aquele glacê que a gente coloca e precisa ter muita habilidade para deixar o glacê bem fininho. Depois aqui tem as perninhas. Pronto, temos as bolachinhas enfeitadas. Agora nós vamos usar o verde musgo, pincel 2. E eu vou fazer com cuidado, porque aqui tá tudo molhado. Eu vou fazer esses galinhos aqui, ó. Galinho. Que é verdinho. Pode preencher aqui assim, ó. Isso daqui são fios. Então, aqui atrás a gente tem que ter alguns risquinhos desse. Pode colocar. Depois você vai olhar no teu desenho para saber onde que tá o teu barbante aqui, aquele barbante que a gente coloca para enfeitar. Quem nunca ganhou um vidro desse cheio de biscoito? Se você nunca ganhou,
você pode dar também. Pega teu vidro de palmito, faz biscoitinho, coloca dentro, faz um arranjo assim com uma fita, e a pessoa que ganhar vai ficar muito contente. Fiz aquele muito grande, tenho que crescer esse também. Vamos colocar um pouquinho, já que isso aqui é arranjinho falso mesmo, né? A gente pode pôr um pouquinho de neve assim, ó. No centro. E aqui também. Pronto. A folhinha eu vou preencher com verde musgo. Eu vou fazer aqui uma misturinha. Lembra? Uma pincelada de branco, uma pincelada de amarelo. Amarelo ouro que a gente tá usando. Vai dar um amarelo canário. E eu vou dar pinceladas para fazer a luz de lá pra cá, aquela ponta. Agora eu coloco a tinta aqui no meio e puxo pro lado contrário. Vou preencher essa pinha, a ponta dela aqui, ó, até o meio. Vou preencher com amarelo pele e eu vou fazer um contorno, esfumaçando um pouquinho para dentro com o sépia. Dá uma misturadinha assim, que o contorno vai ficar bem escuro. Aqui pertinho vou deixar mais escuro também. Ó, vou concentrar a luz aqui. Essa é a base. Agora eu vou usar o branco para fazer aquela luz. Pincel 2 mesmo, meu pincel tá aparadinho. Você pega a tinta, deixa a tinta assim pra cima. Aí você começa bem ali naquela pontinha. Ó, põe 1, 2 pinceladas. Depois na próxima você põe bem no meio, mais 2 dos lados. Depois você põe no meio delas. Tá vendo? Você vai intercalando a pontinha. Lembrando que as pinceladinhas, elas devem ficar do mesmo tamanho. Porque senão a pinha vai ficar meio defeituosa. É só treinar a pinceladinha um pouco que você consegue com certeza. Às vezes do ladinho não cabe uma inteira, você põe meia pincelada. E quando chegar aqui nessa área mais escura, você vai colocando, pega a tinta e coloca aqui, ó, no meio. Aí depois você só vai limpando o teu pincel pra fora, porque aqui é área de sombra, então não pode ficar muito branco, muito claro. Agora você pega o teu zero e põe uma pontinha. Em cada pinceladinha dessa, você dá uma pinceladinha assim, ó, bem no meio. Às vezes nem aparece muito, mas onde aparece fica bem bonitinho. Pronto, aqui acho que foi em todas. Vou usar o sépia e vou fazer um acabamento aqui, ó, nessa folha. Passo uma linha no meio, puxo pra lá alguns risquinhos. Faço aqui, ó, um contorno, saindo pra fora as pontas, para aparecer mesmo espinho. Do lado de cá também. E agora eu vou fazer todos esses laços aqui com sépia também. Eu vou preencher assim, ó, com o pincel, mas não precisa ficar fininho. Se você quiser, você pode preencher também com um pincelzinho número 2 aparado. Aquela pontinha, você vai fazendo, ó, vai ficar assim. Não pode ser muito largo, mas também não precisa ficar, porque isso aqui é um barbante. Não precisa ficar muito fininho. Eu vou preencher todo o meu. Você vai seguir todas as linhas. E onde não estiver enxergando, você vai olhar no teu desenho. Olha só como ficou o meu laço.
Agora a gente precisa iluminar. Se você quiser, você pode passar só o glitter em cima dele. Se não, se você não vai colocar o glitter, você pode fazer assim. Bem nesse espaço aqui, que tá assim bem preenchido, eu vou dar aqui, ó, 2 pinceladinhas com amarelo pele para fazer o nozinho. E depois com o pincel 0, você vai iluminar. Agora sim, agora é preciso ser com 0. Tá vendo como é que vai ficar? Ó, as perninhas saem dali e você vem dando pinceladinhas assim com 0 em cima. Ele vai aparecer bem. Aqui é esse. Aí você, aqui, ó, vou ter que fazer um exercício para descobrir quem que tá por cima, quem que tá por baixo. Mas não tem problema, porque eles vão se cruzar e vão se misturar mesmo. Aqui, ó, parece meio confuso, mas são 9 perninhas que tem que sair ali do laço. Ele é um laço de 3 voltas. Então, não tem problema você fazer, depois ficar perdida e fazer do jeito que você estiver enxergando na hora, tá? Esse lado tá mais fácil, mas aqui fica confuso. Mas não tem problema não, pode fazer o teu que no final eu garanto que vai dar certo. Aqui por enquanto tá pronto. Nós vamos pintar agora os macarrons. Então, vou fazer de chocolate. Eu tô usando jatobá. Eu vou encher aqui, ó, a partezinha de baixo. Ali é o recheio. Tô enchendo com jatobá. Vou fazer uma sombra com marrom. Aqui no cantinho. Venho trazendo um pouquinho. Eu vou colocar só um pouquinho de luz aqui, ó. Nessa pontinha. Só para dar um brilho. Depois dessa parte, a gente vai colocar... Eu vou colocar o recheio branco. Você viu que eu tô colocando a tinta. Não é para passar uma linha, porque daí vai ficar certinho. E ele fica assim, meio espirradinho, assim para fora. Agora, eu vou preencher a parte de cima com o jatobá de novo. Quando chegar aqui, vai fazendo assim, ó, colocando o pincel. Para não ficar uma linha reta. Esse ladinho aqui, vou colocar um pouquinho de sombra também. Puxando aqui em cima. Aqui, ele é altinho. Para não ficar liso, parecendo um biscoito, eu vou colocar assim, ó. Uma sombra. Aqui não vou misturar tudo, eu vou manter uma linha. Vou lavar meu pincel e vou colocar um pouquinho de luz com o branco. Já vai dar aquele efeito. A luz com o branco vai ficar aqui. Um pouquinho mais acentuada. Por aqui vem subindo. E cresço por aqui, ó. E aqui vai sumindo. Isso vai dar um pouquinho de volume para ele. Aqui, ó, no branquinho, só com o pincel sujo. Vou bater um pouquinho o pincel em cima, até por aqui, onde tem uma sombra. Um pouquinho mais aqui. Agora, a gente vai fazer o outro. Eu começo por essa parte de baixo. Eu vou colocar aqui o mais escurinho. E esse pedacinho aqui, ó, já vou colocar o branco. Que ele tá por cima. Então, aqui tem que ficar mais clarinho. Aqui a gente mistura.
No cantinho a gente põe um pouquinho de sombra. Agora eu vou pôr o recheio aqui nesse, do mesmo jeito. Olha, coloco a tinta, como se fosse um batidinho mesmo. Aqui eu vou começar com o marrom, para fazer uma sombra. Todo o contorno. Vou deixar um espaço aqui, ó, de meio centímetro. Esse lado de lá eu vou colocar todo de marrom. Nesse meio centímetro eu vou colocar o jatobá. E agora eu vou trabalhar com um pouquinho do branco bem aqui, ó. Nessa área aqui que tá pegando luz. Esse branco, ele não vai encontrar o branco aqui do recheio. Só com o pincel sujinho também eu vou fazer uma sombra aqui em cima do branco desse pedacinho. Pronto. A gente pode fazer assim, ó, vou pegar um marrom. Aqui tem a parte do recheio. E daí assim, ó, do ladinho aqui a gente pode deixar assim um batidinho, uma coisinha meio crespa. Dos dois lados. Não precisa ser encostado no recheio, pode ficar assim um pouquinho pra cima. Assim, esse doce tem fica crespinho aqui. Dos dois lados dá pra pôr. Pronto, são detalhezinhos. Aqui não vai aparecer muito porque tem marrom, mas nessa parte onde tem a luz, ele vai aparecer um pouquinho mais. Terminado esse aqui, agora nós vamos terminar o vidro, a transparência do vidro. Agora, usando o branco puro, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui, ó. Eu já tinha colocado, mas agora eu vou acentuar. Tá vendo que a gente fez ali, aquele escurinho? Você não precisa encostar, mas pega aqui mais ou menos na linha. E você vai descer, passando um pouquinho assim, ó. Passando por cima dessa parte de trás. Essa da frente, essa aqui, essa parte da fita, ela tá na frente do vidro. Ó, o vidro, ele tá passando na frente daquela parte de trás da fita. Aqui a gente tem uma luz. Então, a gente pode passar um pouco de tinta assim por cima, ó. Aqui nós já passamos, aqui nós já passamos. Aqui vai ficar reto. Aqui eu vou ter também umas pinceladinhas de luz. Aqui, ó, um pouquinho mais de brilho nesse sentido. E vou até pôr mais um aqui. Acho que já chega, já deu para perceber. Agora nós vamos fazer o fundo. Eu vou usar o pratinho com amarelo pele. Eu, ó, coloquei uma pincelada de tinta, peguei uma pincelada, tô usando um pincel 14, peguei uma pincelada de água e vou deixar bem líquido. Com essa tinta bem aguadinha, eu vou fazer assim, ó, como se fosse uma mesa. Vou trabalhar todas essas áreas aqui. Não tô preenchendo, não. Esse biscoito aqui ainda tá meio úmido. Então, vou passar com cuidado. Vou sair um pouquinho aqui, porque esses ainda estão apoiados na mesa, então a mesa tem que vir até pelo menos essa altura. Pro lado de cá, mesma altura, ó, um pouquinho de amarelo pele também. Aqui em cima eu tenho que chegar bem pertinho do biscoito. E vou sair um pouquinho pra cá, pro lado
esquerdo. Tô passando o pincel tão de leve que ainda tá úmido e olha, não tá nem manchando. Tá, mesma distância para os dois lados. Um pouquinho desse pele aqui e aqui. Eu vou pôr um pouquinho aqui, só que aqui já não vou fazer como se fosse mesa. Só um pouquinho. Vou trabalhar aqui redondinho. Não vou circular o vidro. Só aqui, ó, no cantinho. Cantinho, cantinho. Você viu que a linha mais forte tá aqui, ó. Que é a linha da mesa que atravessa pro lado de cá. Agora eu vou pegar um pincel menor. Vou pegar o número 6. E eu vou usar o sépia. Coloco no pratinho. Vou usar bem pouquinho. Que eu quero fazer só aqui embaixo do vidro. Eu vou marcar aqui, ó, embaixo desse biscoito. Grudadinho nele. Eu vou fazer uma sombra puxando para a direita. Cantinho bem preenchidinho. E pra cá vai sumindo. Aqui, ó, esse triângulo ali também vai ficar bem escuro. Não vou passar pra cá, porque o biscoito tá inclinado. Então, aqui ele encostou no chão e fez a sombra pra direita. Mais um pouquinho. Não deixe espaço entre o vidro e o chão. Depois aqui também, ó, tenho sombra. Eu venho sumindo. Olha, eu venho sumindo com a tinta. Escurinho aqui embaixo desse biscoitinho estrela. Com a sombra projetando um pouquinho pra direita. Essa linha aqui, ela precisa ficar assim bem reta. Vou fazer um pouquinho de sombra aqui nesse cantinho. Só um pouquinho, só para escurecer um pouquinho. Aqui, ó, nessa altura, eu vou puxar assim um pouquinho do sépia e do lado de cá também. Só para mostrar que aqui é a mesa. A mesa terminou. Pronto, agora eu vou finalizar com o glitter para todo lado. Glitter, ó, vou colocar aqui na folhinha. Vou fazer aqui, ó, pontinhos em cima da pinha. Contorno da folha. Gosto de colocar em cima das áreas escuras. Vou contornar aqui a fita, mas eu vou colocar só aqui pelo lado da frente. Lado de trás não vou colocar. Tá? Vou colocar glitter em todas as linhas. Eu gosto de colocar nas escuras, porque aparece mais. Ó, em cima do azul, contorno de baixo. Não vou colocar no contorno do vidro, vou colocar aqui, ó, no contorno dos biscoitos. Até aqui, ó, na linha do fundo, eu vou passar um pouquinho do glitter. Esse da estrela também, vou passar só no contorno e aqui no contorno da parte de chocolate. Aqui nesse eu vou passar no contorno. Dos dois lados, dos dois lados do recheio também. E vou passar um pouquinho do glitter também aqui, ó, no contorno da tampa. Um pouquinho na área escura, área de sombra. Aí nós temos uma sugestão para você pintar de presente para alguém. Se não quiser pintar de presente, você pode montar o vidro, encher de biscoito. E aposto que quem ganhar vai ficar muito feliz.
Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!